Voltei! A semana passada eu tava um pouco debilitada, assim, né? Meio ruim de gripe, forte e tal. Aí não consegui gravar pra vocês, mas graças a Deus já estou bem melhor. Para trazer hoje a última lição do trimestre e também do ano. E já quero agradecer vocês que mandaram recadinhos para mim nessa semana aí que estive doente, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe vocês e vamos lá para nossa última lição do trimestre e do ano. E a história vai falar de Davi com o rei Saul. Davi, lembra dele? Pequenininho lá, matou o gigante Golias. Então, o rei Saul gostava de Davi. Mas com o passar do tempo, ele percebeu que o povo estava gostando mais de Davi do que dele. E ele começou a ter ciúmes de Davi. E começou a não gostar mais tanto assim dele. Até que chegou a uma altura ali que o rei Saul não queria nem ver Davi. E pior ainda, queria acabar com Davi. E Davi teve que fugir. E Davi, junto com alguns soldados, pessoas que estavam do lado dele, fugiram do rei Saul. Mas Saul começou a perseguir Davi em busca dele para acabar com a vida de Davi. Uma certa vez, Saul soube aonde que Davi estava escondido. E então foi até o local perto e lá eles acamparam, que no dia seguinte Saul iria encontrar Davi e acabar com ele de uma vez por todas. E enquanto eles acampavam naquele lugar perto de onde estava Davi, todos dormiram. O rei Saul dormiu, os seus soldados dormiram, todos dormiram. E Davi soube disso. Então ele e o seu amigo foram até o acampamento do rei Saul. E quando viram o rei Saul deitado, dormindo profundamente, e todos os soldados, todas aquelas pessoas dormindo profundamente, porque assim Deus permitiu, o amigo de Davi disse que ele podia acabar com o rei Saul naquele momento, e todos os seus problemas acabariam. Mas Davi disse o seguinte, está escrito lá no nosso versículo de hoje. Davi disse assim: o Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu para ser rei. Davi não queria fazer mal para o rei Saul, mas queria que Saul parasse de perseguir. Então ele teve uma ideia. Ele pegou a lança do rei Saul e um jarro de água, que era do rei Saul. Pegou e foi embora. Depois de um tempo, Davi subiu no alto de um monte e começou a gritar: cadê a lança e o cântaro do rei Saul? E os soldados do rei acordaram: como é que nós não vimos? Eles pegaram as coisas do rei Saul e nós não vimos. E o rei Saul ouviu a voz de Davi e perguntou: Davi, é você que está aí? E Davi falou que sim. E Davi continuou falando, dizendo assim ao rei Saul: não escute aqueles que falam que eu quero o seu mal. Eu tive a chance hoje, mais uma vez, de tirar a sua vida, mas eu não fiz isso, porque eu não quero o seu mal, rei Saul. E então Saul entendeu que Davi podia ter acabado com ele naquele momento, mas Davi escolheu fazer o que era certo e poupou a sua vida. E então o rei Saul pediu que alguém buscasse sua lança e o seu jarro e prometeu a Davi que não o perseguiria, que o deixaria em paz. E mais ainda, disse que queria que Deus abençoasse a vida de Davi. Então o rei Saul e suas tropas foram embora, mas Davi, por um tempo ainda, ficou escondido. Ele não acreditou muito no rei Saul, não, mas por um bom tempo Davi ficou escondido. Mas ele sabia que Deus estava o abençoando, porque ele fez uma escolha certa. Sempre nós teremos escolhas a fazer, seja criança, adulto, não importa. Sempre vamos ter escolhas a fazer. E então que a gente possa sempre escolher fazer aquilo que é o certo, aquilo que agrada ao Senhor.
O amigo do Papai do Céu faz o que é certo. Esse é o título da nossa última lição do trimestre. E com essa lição nós queremos ensinar as crianças que sempre temos escolhas a fazer. Nunca a gente pode dizer assim, eu não tive escolha. Sempre teremos escolha. Então, que sempre possamos fazer a escolha certa. E que Deus nos abençoa quando nós fazemos a escolha certa. O nosso versículo de hoje é aquilo que Davi falou. Está em 1 Samuel, capítulo 26, e o verso 11. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. A lição está sugerindo, então, você escrever esse versículo em um lugar aí grande, né? Pode ser num quadro, num cartaz. E aí você pode substituir algumas palavras por figuras, como, por exemplo, a mão, né? Ao invés de escrever mão, você coloca a figura de uma mão. E no rei também, ao invés de escrever rei, você coloca a figura do rei. Isso ajuda aquelas crianças que ainda não sabem ler a memorizar o versículo. E antes de você contar a história, você pode relembrar com as crianças os personagens que a gente estudou durante toda essa lição, durante todo esse trimestre. Então você lembra, olha só, nós estamos estudando o quê? Aprendendo a ser amigo de Deus. Vocês lembram dos personagens que a gente estudou nesse trimestre? Vamos dizer alguns aí? Começou lá com Agar e Ismael. Depois a gente falou também sobre um homem que tinha medo. Você lembra quem era? Gideão. Deus também curou um homem chamado Enéas. Você lembra dessa história? Falamos também de Mefibosete. Você lembra de Mefibosete? O que aconteceu com ele? Então você vai recapitular aí os personagens e lembrar as crianças o que nós podemos aprender com cada um deles. E o nosso último personagem que iremos estudar, que era amigo do Papai do Céu, sabe quem era? Era Davi! Davi, antes de ser rei, passou por muita coisa. E nós vamos lembrar uma coisa que aconteceu com Davi. E aí então você conta a história de hoje. E eu utilizei os meus bonecos que eu fiz aqui com caixa de leite, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer um personagem, Jesus, de caixa de leite, que tá aqui no card, eu vou deixar ali. Mas você pode utilizar o mesmo passo a passo, aí você só troca, né, a roupa, o estilo de roupa, o estilo de vestimenta da cabeça, né? Por exemplo, esse aqui eu fiz com papel crepom, esse aqui e EVA. Esse aqui eu fiz com EVA também, aí eu coloquei a coroa. E essa capa aqui eu fiz com TNT, que eu só fui colando o TNT em volta aqui na parte de cima. São algumas formas de você contar a história através desses personagens. Mas no decorrer aí dos vídeos das lições, eu mostrei para vocês diversas formas de fazer personagens, utilizando até mesmo utensílios de cozinha. Ou personagens impressos com palitinhos, fantoches, enfim. E a ideia da atividade de hoje é um pouquinho diferente. Você vai fazer as atividades da lição com as crianças e depois você dá uma folha para elas e ajudem elas a relembrar alguns personagens e aí peça para elas escolherem um personagem de todo esse trimestre e para fazer um desenho ali, alguma coisa que lembre essas histórias. Então ela vai escolher um personagem e aí ela vai apresentar para todos nós. Eu escolhi esse personagem porque eu aprendi isso com a história dele, tá bom? Uma brincadeira que você pode fazer, que é sobre a lição de hoje, a respeito de fazer escolhas certas, se chama a trilha da vida. A trilha da vida vai funcionar assim. Você pode fazer isso num espaço, utilizando aí, fazendo quadrados no chão, fazendo num espaço aí com as crianças uma trilha. E no meio dessa trilha vão ter bifurcações, vão ter momentos que vai ter 2 caminhos para seguir. E aí quando acontecer isso, você vai fazer uma pergunta ou vai expor uma situação e com 2 escolhas para a criança fazer. Uma escolha vai ser certa e uma escolha vai ser errada. Mas se você não tem um espaço, você pode fazer isso numa cartolina, num cartaz ou um pedaço de papel craft. Você monta essa trilha e depois brinca com as crianças, pode ser no chão, em cima da mesa.
ou enfim, do jeito que der certo aí. Então você pode ter um dado, as crianças jogam o dado e vão andar as casinhas. Quando chegar na bifurcação, você vai fazer a pergunta ou a exposição. Por exemplo, você acabou de encontrar uma pessoa chorando, triste. O que você faz? Escolha número 1. Finjo que nem vi? Escolha número 2. Dou um abraço nela para ela se acalmar. Aí a criança vai ter que fazer uma escolha. Se ela escolher a escolha errada, você vai colocar ali alguma situação para ela voltar ou permanecer no lugar. Ela vai ficar ali nessa rodada ou volta aí 2, 3 casas. Mas se ela fizer a escolha certa, ela pode avançar uma casa e continuar a brincadeira. Aí lá no final você pode ter um brinde para as crianças. Brinque com as crianças dessa forma, elas vão aprender que elas têm que fazer as escolhas certas, né? E ao chegar no final, você pode explicar o seguinte: viram só? Cada vez que a gente faz uma escolha certa, a gente avança. Deus abençoa. Mas quando a gente faz uma escolha errada, quando a gente não se importa, quando a gente pensa só em nós mesmos, a gente faz uma escolha errada, a nossa vida fica o quê? Parada, fica estagnada, ou pior, acaba retrocedendo. Então é por isso que devemos fazer escolhas certas, para a gente avançar e também para que Deus abençoe a nossa vida. E como essa é a última lição, o último encontro do ano, você pode fazer um encerramento. Na minha salinha eu já fiz há uma semana atrás, 1 ou 2 semanas atrás, porque muitos iriam viajar, não estariam mais aqui nesse final de ano. Então eu já fiz com as minhas crianças um encerramento com elas. E a gente levou ali um bolo, uns brigadeiros, uns pãezinhos de queijo e um suco para elas tomar e a gente fazer ali um momento de confraternização. Você pode fazer também premiações. Nós damos uma lembrancinha de final de ano para cada uma delas, uma sacolinha assim com a imagem do presépio, lá dentro um saquinho com doces. Nesse encerramento, então você pode fazer um momento ali, um lanchinho, né? Ou se você quiser fazer uma coisa mais elaborada, um café. Outra coisa que você pode fazer nesse encerramento é a premiação do plano de frequência. Então, lá no comecinho do trimestre, eu dei uma dica para você fazer um painel ali com frequência. E aí, à medida que as crianças vêm vindo, não faltam, você vai colocando ali estrelinhas ou uma pontuação, enfim. Aí, ao final, aquela criança que mais tem presenças pode escolher um brinde. Você leva alguns brindezinhos, uma caixinha, uma cesta de brindezinhos, coisas simples, tipo, brinquedinhos assim, tipo uma lanterninha, uma mola maluca, um pacotinho com um presentinho e um doce. Enfim, coloca prêmios maiores e menores ali. E aí aquela criança que teve mais presença pode escolher por primeiro e assim sucessivamente. Para as crianças no próximo trimestre estarem mais incentivadas aí a estar presentes nas escolas bíblicas. Mais uma coisa que seria legal, se você quiser e puder fazer, é uma mini formatura. Por exemplo, aquelas crianças que vão sair do jardim de infância, que é a nossa classe, né? E vão para outra. Na nossa igreja nós temos 2 classes ali antes dos adolescentes, que é o jardim de infância e juniores. Então, se tiver alguma criança que vai sair do jardim de infância para o ano que vem estar indo para os juniores, por exemplo, ou outra classe, faça aí uma mini formatura com certificado. Eu vou deixar na descrição 2 modelos de certificado que você pode fazer e preencher ali e dar para a criança. Você faz enroladinho, coloca um lacinho e faz uma mini formatura ali, né? Se você quiser, você pode chamar os pais para estarem presentes. Também, se você quiser, você pode criar um capelo, dá para fazer com EVA, com um papel cartão, um capelo assim bem simples, só para ela tirar uma foto e se sentir importante. Nossa, eu me formei, gente, eu tô me formando. A criança se sente especial quando a gente faz essas coisas assim diferentes para elas. E aí faz aquele momento de jogar o capelo para cima, enfim, é uma
coisa assim diferente que você pode estar fazendo nesse encerramento também. Gostou dessas dicas? Então deixe seu like, se inscreve no canal e quero aproveitar que é a última lição, o último vídeo de dicas aí desse ano. Quero desejar para você um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo e no ano que vem que você possa assim iniciar já bem feliz e animada para o nosso próximo ano. Quem é do Ministério Infantil já está se programando, tenho certeza. E falando em se programar, eu tenho aqui no canal um vídeo que dá dicas de um planejamento para o ano aí, que está vindo pela frente, né? Então, se você quer umas dicas sobre planejamento, por que se planejar, vou deixar aqui na descrição esse vídeo, tá bom? Para você conferir depois. E se você é nova, se você é novo no Ministério Infantil, também tem um vídeo aqui que se chama Entrei no Ministério Infantil e agora? O que eu faço, né? Também tem dicas lá bem valiosas para você. Se você tá assim meio perdido ou tá meio sem ideia, não sabe o que fazer, por onde começar, esse vídeo é para você. E é isso, que Deus abençoe você, a sua família. Um beijo e até o próximo vídeo.